isso de não deixar muito à noite pra comer e tal, será que tem alguma relação com os caçadores-coletores e tudo mais? Total. Antigamente, quando tava dia, né, iam caçar e à noite ficavam em jejum natural. E atualmente as pessoas comem o tempo inteiro, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E toda hora fica dando pico glicêmico, né? Que causa inflamação. Muito do nosso comportamento, assim, pra gente ajustar, é meio que voltar a viver igual o Homem das Cavernas, né? Sim. Tem um estudo muito interessante que avaliou o consumo de carboidratos com os nossos ancestrais, comparando quantidade de carboidrato dos ancestrais versus nós. Então, antigamente eles consumiam muito menos carboidratos, principalmente os refinados, menos. E atualmente a gente consome muito mais no nosso padrão alimentar. E isso resulta num aumento de inflamação, num aumento de LPS, que foi o que esse estudo mostrou. Então, consumir muito carboidrato, que é o que a gente faz atualmente e que os nossos ancestrais não faziam, é mais inflamatório. E isso que você falou de comer mais quando está claro e quando está escuro também é importante. Quando está escuro, não comer tanto. Você tem alguma ideia de como que era a alimentação dos ancestrais? Porque eu imagino que era, sei lá, carne dos bichos que eles matavam, mas não devia ser sempre, não sei. Frutas. Acredito que, né, totalmente sem processados, sem embalagens, isso é óbvio. Mas eu acredito que comida de verdade mesmo. Então, frutas, ervas, né? A carne vermelha. Tem até um gene, que é um gene que nós temos, né? Que dependendo da variação que você tem nesse gene, mostra se você tem um perfil mais caçador-coletor ou menos. Quem tem mais esse perfil tem um consumo... se beneficia mais de um consumo rico em carne, por exemplo. Já viu o Liver King? Não. Ele come carne crua, basicamente, assim. Ele é um personagem nos Estados Unidos lá, ele é muito conhecido, mas ele fala uma coisa que é um estilo de vida primal, sabe? Um estilo de vida... Igual um caçador-coletor, assim. Como o crudivorismo? Crudivorismo. Tá. Ele não come só carne crua, tá. mas ele só come carne, não come outras coisas. E ele come uns fígados crus. Mas, ó... Põe uma foto do Liver King aí. Oh, meu Deus. Eu quero ver depois. Ele segurando, assim. Mas aí vai muito ao encontro do que a gente falou dos extremos. Eu tenho um paciente, super meu amigo hoje em dia, que ele fez um período de crudivorismo. Amor, o intestino dele tava diarreia, não formava mais fezes. Então, né, é necessário a gente consumir o alimento, às vezes cozido. A foto. Ele, claro que ele toma muitos venenos, né? Tem outros stacks. Tem outras coisas, mas ele é doidão. Mas ele come muita carne crua, inclusive, mas come só carne. Sim. Caramba, eu não sabia. Pois é, doideira. Não sabia. Doideira. Depois eu vou pesquisar. Diga. E o crudivorismo do seu paciente? Eu acho, ele ficou um super tempo em desbiose, não conseguia formar fezes, porque estava só consumindo alimentos crus. Então é importante a gente ter essa variação. Eu sempre recomendo para os meus pacientes comer mais salada crua no almoço, que você vai ter o dia inteiro para digerir. E no jantar, tudo mais cozido, porque a digestão é mais rápida e não vai atrapalhar seu sono. Então, quando você come no almoço coisas mais cruas, é melhor, porque você está ingerindo, né, alimentos crus. E à noite, tudo mais cozido e não vai atrapalhar o sono. E vai ter esse tempo de digestão, né? A própria carne vermelha, a digestão da carne vermelha é mais lenta. Então, colocar alimentos que têm a digestão mais lenta... quando você vai ter mais tempo para digerir e não vai impactar no seu sono, é importante. Uma coisa que é muito legal falar também, que impacta, que poucas pessoas sabem, que não é só o que você come, nem quanto você come, nem o horário que você come, mas a ordem que você come impacta. Então, peraí. Teve um estudo que ele avaliou com pessoas que têm diabetes tipo 2, a ordem alimentar. Esse estudo deu a mesma refeição para a galerinha, que era uma refeição que tinha salada, carboidrato e proteína. Só que em ordens diferentes. Então, o primeiro grupo comeu a salada, esperou acho que 10, 15 minutos, comeu carboidrato e proteína. O segundo grupo
comeu tudo junto. Salada com carbo e proteína. E o terceiro grupo comeu o carbo e a proteína e depois de 10, 15 min comeu a salada. A galera que não teve pico de glicemia pós-prandial, a galera que não fez a glicemia, o açúcar do alimento ir muito rápido para a corrente sanguínea, que é a carga glicêmica, que não teve pico, foi a primeira galera. Ou seja, não é só o que você come e quanto você come, mas a ordem que você come também impacta. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa mais velha, que tem muita cabeça fechada em relação a querer mudar os alimentos que consome e tem diabetes. Você fala, cara, é só você mudar a ordem que você come seus alimentos. Já vai impactar numa pessoa que tem diabetes, né? Que tem a glicemia lá em cima. Isso num prato mesmo, só? Isso num prato. Que loucura. Então, começar isso. com a salada no almoço. Eu sempre falo, meus pacientes já estão careca de saber. Fora que, quando você começa com a saladona, você vai acabar comendo menos depois e vai ficar mais saciado. Fica a dica. Interessantíssimo isso. E o açúcar? Porque pessoas que consomem açúcar todos os dias, por exemplo. Aí fico o dia inteiro, né, num quadro que a gente chama de endotoxemia metabólica. O que é isso? Quando você come muito açúcar, você tem a carga, a curva glicêmica pós-prandial, que é pós-refeição, é muito rápida. Então, quando você tem esses picos, né, só açúcar, sem fibras, gorduras e proteínas, você acaba inflamando o seu corpo cada vez que você faz isso. E quando você faz muito disso, que é consumir açúcar full time, você tem um quadro de endotoxemia metabólica, que é sempre estar com a glicemia lá em cima. Que é o fato da galera que come o tempo inteiro. Por isso que é bom, às vezes, você fazer jejum de 12 horas, nem que seja um jejum fisiológico natural. Você tem que dar um respiro pro seu corpo, entendeu? Toda hora tá elevando a glicemia... Não é saudável assim. As pessoas estão tudo errado então, né? Então, tá tudo errado. Porque a gente vive numa bolha da saúde, assim, mas a maior parte da população, por exemplo, passa o dia tomando um café com açúcar, né? Sim, total. Total. Até onde eu faço, né, o departamento que eu estudo, profissionais da saúde consomem com açúcar. E às vezes você fala, não, é sem açúcar, sem adoçante. A pessoa já, como assim, né? E até o adoçante, olha que interessante. Pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Os médicos, o que eles fazem? Dá aí adoçante para ela, fala para não consumir açúcar, né? Para consumir adoçante. Só que parece que o consumo excessivo de adoçante faz alguma coisa no nosso cérebro que faz com que a gente tenha vontade de comer mais calorias e mais açúcar. Então, você meio que faz o caminho reverso. Você não consome o açúcar para consumir adoçante, sendo que não vai matar seu desejo, vai te dar mais vontade de consumir doce. Meio que uma coisa viciosa, assim. E tem, inclusive, um estudo relacionando o consumo de adoçante, a sacarina, com microbiota intestinal. Sacarina é um tipo de adoçante, mostrando que a galerinha que consumiu muito desse adoçante teve um quadro de disbiose intestinal, né? Que é um desequilíbrio intestinal. Teve mais bactérias ruins e menos boas. E isso tudo resultou, né, num aumento de resistência à insulina e LPS, que é o componente inflamatório. Então, né, às vezes você fica dando voltas, consumindo adoçante e não vai no objetivo de consumir um açúcar logo e acaba sendo pior, né? Então, às vezes é melhor consumir logo doce em pequena quantidade após uma refeição grande, do que ficar lá driblando doce fit, etc. Tirando o fato de que doce fit, que é cheio de xilitol, sabe? Xilitol é um adoçante. Alto em FODMAP. FODMAP são componentes que não são muito bem absorvidos no seu intestino. Então, quando você come muito desse negócio, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritável, como eu, quando você consome muito xilitol, você tem diarreia o dia inteiro. Então, você ingere muitos componentes que não são digeridos no seu intestino. E aí você tem diarreia o dia inteiro. Quais são os docinhos fits? Os doces fits. Barra de proteína? Ou não? Pode ser considerado em alguns casos. Depende da composição. Mas muitos adoçantes que estão presentes em doces fits, lindos, maravilhosos, que são os terminados em ol, com foco no xilitol, é alto em FODMAP. Tanto que quem tem intestino irritável, a recomendação é que faça, às vezes, um protocolo de dieta low FODMAP, né? Baixa em FODMAP, baixa em alimentos que sejam fontes desses carboidratos não digeridos. E quando você diz adoçante, conta também o que, por exemplo, o refri zero? Não, porque não é alto em FODMAP.
os do refri, na maioria dos casos. Mas também não é saudável, porque às vezes é um adoçante que ele é artificial, vamos dizer assim. Os melhores adoçantes acabam sendo meio que a stevia, assim, mas a stevia, muitos pacientes reclamam do gosto que não é muito bom, assim, sabe? Entendo. E você tinha falado no começo sobre o suco de uva integral, né? Vamos falar do suco, polêmica. Tem também os sucos de laranja que vende aí no mercado. Como é que é essa indústria do suco e até quanto é saudável isso, enfim? Tá. Edu, se eu te oferecesse 4 laranjas, você as comeria? As 4 de uma vez? 4 laranjas? Não. Então tá. Mas o suco você bebe, Edu. Verdade. O suco não sacia. O suco dá pico glicêmico, a glicemia maldita que eu falo pra você, da carga glicêmica. O suco você não ingere tantas fibras. Então eu sempre falo, coma a fruta e beba água. O suco concentra muito o carboidrato, tira um pouquinho das fibras. E querendo ou não, não dá tanta saciedade do que se você comer 4 laranjas, você vai ficar super saciado. O suco você não... Entendeu? Não muda nada, né? Exato. Só é gostosinho. Exato. Até os naturais. Exato. Mas claro, uma vez ou outra, gente, why not, né? Pelo amor de Deus. Mas pensando em saudabilidade, comer a fruta e beber água é muito mais saudável. É de boa, pode parecer uma pergunta idiota, mas é de boa, assim, comer e beber ao mesmo tempo? Como é que você vê isso? Eu prefiro que não, porque atrapalha um pouco, vamos dizer assim, a digestão. Eu acho melhor comer e se você tem muita sede, beber um pouquinho de água, mas não tanto assim. Eu acho melhor beber água em momentos diferentes. E beber água é fundamental. Acho que às vezes é o simples que funciona, sabe? Às vezes é clássico, pacientes que não bebem muita água acabam confundindo a fome com uma desidratação. Então, às vezes, o que falta é só beber água, entendeu? Caramba. É fazer o básico. Aí ele vai lá e come um negocinho e fica com mais sede ainda. Exato. O que você achou da mudança que vai rolar? Não sei se já rolou do rótulo. Eu achei bem interessante, porque, assim, às vezes a gente vai no super, né? A Anvisa declarou agora no domingo a mudança nos rótulos, para quem não sabe. Então, quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente olha um produto, né? Fermentação natural, sei lá, um pão de fermentação natural. Aí, saudável, bora levar, né? Só que aí você vira atrás, a rotulagem tá minúscula, você não enxerga nada e tá cheio de aditivo químico e de açúcar. Então, com a rotulagem agora, você consegue ver logo na frente, na parte frontal, que é uma das mudanças, né? Uma lupinha que vai estar escrito alto em gorduras, saturadas, alto em açúcar, alto em sódio. Então, para a população em si, eu acho que vai ser uma super mudança em nível de saúde pública, assim. Interessante. Essa é uma das alterações, né? O rótulo com a lupinha na embalagem, logo na frente. E a outra alteração é que na tabela nutricional atrás, ela obrigatoriamente tem que estar com fundo branco para ser legível, porque tem umas que a gente não consegue ler. Eu mostrei produto hoje, um produto que a letra era preta num fundo escuro. Então. Aí complica. Imagina, por exemplo, uma pessoa idosa que foi no médico, mora sozinha e nem sabe direito, né, diferenciar o que é saudável ou não é. Então vai facilitar, vai estar obrigatoriamente com fundo branco, os escritos em preto, com uma letra mais legível e mostrando de fato a quantidade né, da composição do alimento. Legal demais. De ingredientes. E a questão do glúten? Eu nem sei o que é isso. O que é glúten, Du, você sabe? Por que o pessoal não gosta muito, sei lá? Tá. Assim como a lactose, o glúten, para algumas pessoas acaba sendo sensível, para a maioria delas. Eu acho que a gente não pode ser tão radical às vezes. Mas o glúten, às vezes, é uma proteína ali que você não vai digerir tão bem. E aí pode causar essa quebra da barreira intestinal, né? O aumento de componentes inflamatórios. Tem muitas pessoas que são alérgicas. Então, acho que, na maioria dos casos, não é tão recomendado o consumo excessivo assim. Mas, claro, você tem que avaliar todo o caso, todo o contexto, né? Acho que seria basicamente essa a resposta. Perfeito. Vamos ler umas perguntas da galera? Vamos. Bora. Deixa eu ver aqui. A Carla Monteiro mandou o seguinte. Bruna, você pode falar um pouco sobre o efeito platô? Platô? Ah, tá.
Bom, em relação ao efeito platô, nosso corpo, ele meio que se acostuma a muitas coisas, né? Por isso que é bom estar sempre mudando os estímulos alimentares. Então, se você sempre faz a mesma conduta, tem sempre os mesmos hábitos, querendo ou não, vai chegar um momento que você vai estagnar e você tem que mudar a estratégia. Por isso a importância de você estar indo lá num profissional, né? A cada 2 meses, enfim, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas acho que é mais essa questão de estar sempre mudando os alimentos que você consome, não cair na monotonia alimentar, Lutz, entendeu? Eu acho que tudo isso é importante. Você tá sempre mudando os estímulos, as atividades também. Então, uma hora você faz a musculação de um jeito, aí você muda o treino, né? Igual na musculação, a gente tem que mudar o treino. Porque chega uma hora que acostuma, com a comida é mesmo sistema. E a gente sempre, pensando em evolução de dieta, tem que sempre focar em aumentar a taxa metabólica basal do nosso paciente, no meu caso, né? Que é aumentando a massa muscular. Então, quanto mais músculo uma pessoa tem, maior a taxa metabólica basal dela e mais acelerado é o metabolismo para perder gordura corporal. Assim que a gente diminui o percentual de gordura corporal. Quando a pessoa faz a dieta sozinha, na maioria dos casos, ela tá nem aí, só quer perder o peso na balança e muitas vezes acaba perdendo a massa muscular e deixando a taxa metabólica basal dela também estagnada. Então, um dos efeitos platô, né, é fazer com que você sempre seja uma pessoa ativa, e não só fazendo atividade física, mas sendo ativa na vida mesmo, e tá consumindo proteína fracionada ao longo do dia, não necessariamente de 3 em 3 horas, mas dando estímulos diferentes também. Então, fazendo várias condutas diferentes, para fazer com que sua taxa metabólica basal continue lá em cima e você não perca a massa muscular. Porque se você perder massa muscular, você vai abaixar a taxa metabólica e vai ser muito mais custoso perder gordura corporal. Interessante. É por isso que, por causa do metabolismo, enfim, que às vezes pessoas falam que eu como tão pouco e engordo. Ou como tão pouco e não perco gordura. Sim. Sim, a pessoa tem que... E às vezes essas pessoas acabam comendo pouco, mas alimentos, às vezes, processados, que estão falando que são saudáveis, mas, né, eu acho que essas pessoas talvez não estejam estimulando uma síntese proteica, vamos dizer assim, que a gente estimula a síntese proteica para manter o metabolismo alto com 2 fatores, atividade física e consumo de proteína. Se você consome proteína, você até aumenta, né, seu gasto diário. Tanto que quando a pessoa quer emagrecer ou ganhar massa muscular, a primeira coisa que eu faço tem que ter proteína em toda a refeição. Tem que consumir proteína. Que é uma das coisas que vai fazer com que você emagreça de forma saudável. Perder peso na balança não é sinônimo de emagrecer. Emagrecer é diminuir o percentual de gordura corporal, deixando a taxa metabólica basal sempre alta. Perder peso na balança, você pode simplesmente estar perdendo massa muscular, deixando seu metabolismo baixo e aí você é aquela pessoa que fala, mas eu nunca emagreço, eu como pouco. Né? E sabe quem mais? Acostuma, né? Total. Sabe quem mais precisa de proteína na vida, Lutz? Sabe? Quem? Idosos. Eu ia falar os veganos. Nossa, eu ia ser cancelado. Eu ia ser cancelado. E é quem mais me dá desafio pra montar dieta. Mas idosos. Que idosos, com o tempo, é fisiológico, é natural. Do processo de envelhecer, tendem a perder massa muscular com a idade e são quem menos frequentam, as pessoas que menos frequentam musculação, né? Esses ambientes. Você pega um rótulo de whey, até mês passado era um bodybuilder, fortão, e aí o idoso ia olhar e ia falar assim, opa, isso daqui não é pra mim. É bomba. Exato. Meu pai acha que é bomba um whey protein. É sério. Total. Então, assim, eu acho que os idosos, por estarem perdendo massa muscular com o tempo, são as pessoas que mais precisam estar consumindo proteína, estar fazendo atividade física. A creatina também tem, a Faculdade de Medicina da USP tem um grupo que está pesquisando muito o consumo de creatina para idosos. Então, pessoas que estão envelhecendo, pessoas obesas que, na maioria das vezes, né, precisa aumentar a massa muscular para perder gordura, também precisa estar consumindo mais proteína e são quem menos consome, né? Eu lembro que eu ia no asilo que a minha avó tava
E lá só servia bolo, né? Coisas ricas em gorduras e ricas em carboidrato, coisas muito palatáveis. Porque, querendo ou não, quando a gente está envelhecendo, nossas papilas, que são as regiões sensoriais da língua que a gente sente os alimentos, vai ficando mais desgastada, vamos dizer assim. A gente não sente tanto. Por isso que idoso quer temperar tudo. Porque não sente tanto. Então, essas pessoas são as pessoas que mais precisam ter um consumo de proteína, tá focando aí em ganhar massa muscular, para prevenir uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade. Ter músculo é sinônimo de ter saúde. Por isso que é super importante. E para manter o metabolismo acelerado é proteína full time. Caramba, e a gente, até pouco tempo atrás, eu imagino que muita gente ainda pensa assim, mas era... assim, eu quero perder gordura e tal, eu preciso fazer 1 hora de corrida, né, e comer pouco. É até melhor pensando em emagrecimento, né? Eu imagino. Porque a corrida, você tem que ter uma dieta super balanceada e carboidratos são necessários para quem quer performance no endurance, por exemplo, né? São super fundamentais para que você não perca a massa muscular. Então, quando você pensa em emagrecimento, o mais fundamental é a musculação e o consumo de proteína fracionado. Que são os 2 fatores que aumentam a síntese proteica que eu te falei. Síntese proteica é uma etapa antes de hipertrofia. Hipertrofia é o aumento visual de músculo. Mas, contudo, entretanto, todavia, se você tem a síntese proteica, não quer dizer que você vai ter a hipertrofia, tá? Não necessariamente, né, tendo a síntese proteica, que é consumindo proteína e fazendo musculação, não é garantia de uma hipertrofia. Mas é uma das coisas que facilita. É um step que você pisa para poder chegar na hipertrofia. Perfeito. Só o fato, então, de comer proteína aumenta a síntese proteica. Junto com a musculação. Junto com a musculação. Entendeu? Entendi. Beleza. E por que é difícil fazer dieta de vegetariano e vegano e tal? Porque para bater proteína é um desafio, é custoso. Eu tenho alguns atletas que eu curto que são. E eu acho interessante, assim. Sim, sim. Não, acho que pra você ser um vegetariano e um vegano é super possível, só que assim, tem até um gráfico que mostra assim, pra você bater as proteínas diárias consumindo carne, não tendo essa restrição, você consome um volume menor. Então, a gente come carne, eu e você. Então, pra gente bater a quantidade de proteína no dia, não precisa comer tanto, pensando em volume. Quando você é vegetariano, vegano, você tem que consumir um volume muito maior, é muito mais complexo, pelo amor de Deus. Já é tão difícil comer bem, né? Mas, claro, tem pessoas que têm toda a ideologia e tudo bem, né? Acho que cada pessoa acredita em uma coisa e quem então vamos fazer a melhor dieta vegetariana, vegana, mas querendo ou não é mais complexo. E um ponto que é super importante para vegetarianos e veganos é o excesso de grãos. O excesso de grãos, em muitos casos, pode ser indigesto e causar uma inflamação intestinal em alguns casos. Grãos têm muitos fatores antinutricionais que atrapalham a absorção de alguns nutrientes. Então, quando às vezes as pessoas consomem muitos grãos, pode causar uma inflamação intestinal em alguns casos. Caramba. Interessante isso, porque, querendo ou não, sei lá, as vacas que a gente se alimenta só comem ração, né? Sei lá. Sim. Eu não tinha pensado nisso. Mas faz sentido. É que depende a procedência desse animal, enfim, como ele foi cultivado ou criado. Total. Bom, deixa eu ver aqui. O Eric Richard mandou o seguinte. Falando em microbiotas, a Bruna recomenda tomar Floratil e coisas do tipo no dia a dia? Tipo probióticos? Imagino que sim. Bom, se for probióticos... Deixa eu só tirar meu celular que tá pesando aqui. Bom, vamos lá. Se for probióticos, eu acho que... atualmente a gente tem... Bom, vamos entender primeiro o que são probióticos. Probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos, são benéficos para a sua microbiota intestinal. Prebióticos são as fibras que esses bichinhos, que são os probióticos, comem. Então, prebiótico é fibra, probiótico é o bichinho vivo que vai comer a fibra, que é o prebiótico. Bom, pensa que você tem... Como é que eu posso... Vamos fazer uma analogia. Você tem
10 pessoas com a camisa laranja no seu intestino, 10 pessoas com a camisa rosa e 20 pessoas com a camisa azul. Você precisa equilibrar. Então, você precisa dar mais 10 para laranja e dar mais 10 para rosa para fechar 20, todo mundo no seu intestino. Né? Todo mundo equilibrado. Como é que você vai saber que no seu intestino tá faltando a rosa e a laranja? Tem como? Não tem como. Só se você fizer um teste de microbiota, mas mesmo assim é muito complexo. Não tem como saber. Então, em muitos casos, o probiótico, para muitas pessoas, acaba intensificando a inflamação. Porque eu vou te dar probiótico, eu vou te dar a galera com a camisa azul. Só que aí já tem 20 da camisa azul, tem 10 da rosa e 10 da laranja. Pô, eu preciso dar mais 10 da rosa e 10 da laranja, entendeu? Então, é muito complexo a tentativa e erro. Tirando o fato de que o probiótico é como se você jogasse uma gotinha dentro de um oceano, que é toda a sua microbiota. Sua microbiota é gigantesca. Probiótico é insignificante em muitos casos. Tanto que para pacientes que têm constipação, eu acabo usando até magnésio, por exemplo, que eu acabo tendo um feedback melhor, algum chá mais digestivo. Mas probiótico vale a pena testar. Assim, que já tem saído muitas cepas benéficas, muitos tipos de probiótico benéfico. Tem probióticos específicos pensando na pele, né? Probiótico para quem tem acne, probiótico para quem tem alergia, sensibilidade. Claro, não é o milagre da vez, mas tem estudos associando, né, o efeito do probiótico na saúde mental, que são os psicobióticos, na melhora da pele. Então, tem toda uma associação, né? Que lembra que eu falei que os órgãos conversam muito entre si e aí os probióticos específicos para cada queixa do paciente, vamos dizer assim.